Olá pessoal, boa noite. Como combinado, eu estou gravando o segundo vídeo sobre como realizar a tarefa de transformação de coordenadas, ok? Que foi repassado na disciplina de topografia. Então eu vou começar esse vídeo. A primeira etapa é baixando o programa Google Earth para que vocês vão utilizar. Então eu venho aqui na internet e digito Google Earth, ele vai aparecer o Google Earth Pro ali, eu posso clicar na consulta e aí no primeiro resultado aqui, que ele mostra versões do Google Earth, eu já posso clicar. E aí o importante é que aqui eu tenho que baixar a versão desktop, não posso utilizar essa versão que é uma versão online. Então eu tenho que clicar aqui em concordar e fazer o download, ele vai baixar aqui o instalador, né? E feito isso, eu vou até a pasta Downloads, eu tenho aqui o instalador Google Earth Pro, eu vou executar esse instalador, ele vai instalar o programa, e aí esse programa que é utilizado na primeira etapa, que é a etapa de coleta de alguns pontos de interesse, né? Que a nossa tarefa ela previa a coleta de pontos de interesse e depois a utilização do programa TopoCalc para realizar dois tipos de transformação, uma transformação no sistema das coordenadas geográficas para o sistema de projeção UTM e o seguinte no sistema topográfico local, no plano topográfico local. Então eu vou fechar, eu vou executar o programa Google Earth, ele vai abrir para mim, e aí eu vou à primeira etapa, a etapa de coleta de pontos de interesse, que nesse caso nós podemos utilizar o próprio campus do Centro Politécnico da UFPR. Então eu vou aproximar aqui no campus da UFPR, eu posso utilizar, eu vou desligar aqui em especial a parte de rodovias, então eu posso aproximar, também vou desligar o 3D para deixar mais simples a visualização, e vou coletar pontos de interesse. Então eu venho aqui, posso clicar e posso colocar o marcador onde eu tiver interesse. Então aqui é o ponto 1, lembrando que é de livre escolha. Eu vou colocar mais um aqui, ponto 2, mais um, ponto 3, ponto 4, e um último aqui, ponto 5. Lembrando que a nomenclatura de pontos é de livre escolha, ok? Então, feito isso, eu tenho esses pontos aqui que foram inseridos, né, e agora eu preciso salvar no formato que eu posso utilizar no programa TopoCalc. Então, eu venho aqui em meus lugares, vou salvar lugar como, eu venho aqui, vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. O importante é selecionar a extensão KML e não a extensão KMZ. Então, aqui eu vou colocar o nome teste, vou salvar. E aí a próxima etapa é carregar esses pontos no programa TopoCalc. Então ele salvou aqui para mim o arquivo teste. Então para realizar a primeira transformação, ou seja, a transformação de coordenadas geográficas para o TM, eu venho aqui em ferramentas, transformação de coordenadas, venho aqui e utilizo este ícone aqui, importar coordenadas do Google Earth. Ele automaticamente vai abrir aqui para mim o diretório, né? Senão eu posso navegar até o diretório, no caso a área de trabalho, clico em KML e ele vai perguntar para mim se eu desejo numerar automaticamente os pontos. Se eu já tenho uma nomenclatura que eu coloquei no KML, eu coloco que eu não quero numerar automaticamente, senão ele vai criar uma numeração automática para a gente. Vamos considerar como sendo não, e aí ele vai mostrar para você exatamente a nomenclatura que você utilizou, né, quando você criou os pontos no programa Google Earth, ok? Aqui nessa etapa eu posso extrair a altimetria, se eu quiser, lembrando que essa altimetria está apenas disponível no campo Centro Politécnico, então eu posso utilizar essa ferramenta aqui, extrair a altimetria da base do FPR Campus Map, eu clico, ele automaticamente vai extrair a altimetria dos pontos, e aí o passo seguinte é eu fazer a assinatura
definir qual é o sistema de coordenadas. Então eu venho aqui, defino o sistema Sirgas 2000, que nós aprendemos sobre ele, e defino também o sistema de coordenadas, que é coordenadas geográficas, ou seja, latitude, longitude e altitude. Tá? E qual que é o meu sistema de referência e coordenadas de destino? É também o Sirgas 2000, porém eu vou utilizar o sistema universal transverso de Mercator. Okay? Lembrando que a localização, a identificação do fuso para essa transformação é feita de forma automática pelo sistema, pelo programa TopoCalc. E feito isso, eu posso clicar aqui nesse botão, transformar coordenadas. Feito isso, vejam que ele transformou as minhas coordenadas, manteve o mesmo identificador dos pontos, a descrição e transformou minhas coordenadas do sistema geográfico para o sistema UTM. Então eu posso vir aqui, vou salvar o resultado. Então eu posso salvar coordenadas UTM, coordenadas GEL, do jeito que eu quiser. Então eu posso vir aqui, vou colocar coordenadas UTM, .utm, ele vai salvar o arquivo, e aí na sequência eu posso transformar para o sistema topográfico local, para o plano topográfico local. Então eu posso utilizar as mesmas coordenadas, porém o que eu preciso fazer? Aqui, no caso do plano topográfico local, eu preciso definir um ponto, que é um ponto que vai ser utilizado como origem. Então eu posso criar qualquer ponto arbitrário, então eu vou chamar ele aqui de origem, e aí automaticamente esse ponto, se eu clicar aqui em propriedades, eu vou ter graus, minutos e segundos aqui, que são as informações que eu preciso para colocar na minha origem do plano topográfico local que eu vou utilizar para realizar a transformação de coordenadas, ok? Então eu deixo isso aqui em aberto, eu venho aqui no meu transformador de coordenadas, seleciono aqui o plano topográfico local, PTL, eu clico nesse botão, que é o botão de configurações, ele vai abrir aqui automaticamente as minhas configurações de origem do plano topográfico. Então eu venho aqui, posso escolher um plano genérico, então ele vai habilitar essas opções para mim. Então eu venho aqui, vou utilizar essa configuração, que é essa configuração de origem do meu plano topográfico. Então eu venho aqui, 25, 26, 56.49, então aqui menos 25, 26, 56.49, e aí eu venho da mesma forma, menos 49, 13, 53.52. Ficou negativo porque eu estou no hemisfério sul e também estou oeste do meridiano de Greenwich. Então 49, 13, 53.52. Então, menos 49, 13 e 53.52. Então, está aqui as coordenadas de origem. E aí eu venho, quais são as constantes que eu quero dar? Posso colocar 1000 para o sistema, para a origem do eixo X, 2000 para a origem do eixo Y, e aqui eu posso colocar um valor de altitude. Em geral, a gente utiliza uma altitude média aqui em relação aos pontos que nós temos interesse em transformar. Aqui, mais ou menos, eu tenho em torno de uns 910 metros, então eu posso confirmar essa informação, posso colocar essa informação como sendo 910 metros. Eu vou, clico em confirmar, e aí automaticamente eu posso realizar a transformação. Clico em transformar, olha lá, ele vai transformar e transformou as coordenadas de latitude e longitude, para o plano topográfico local, cuja origem é exatamente essa que nós estabelecemos aqui no Google Earth, ou seja, nós temos essa informação de origem que nós colocamos aqui e temos as constantes, que são as constantes x0, y0 e o h0, que é a altitude do plano que nós consideramos para realizar a transformação, ok? Então, basicamente, é esse o exercício que vocês precisam fazer. Obviamente que vocês precisam utilizar um outro plano topográfico local, com uma outra constante e uma outra altitude. Então, vocês podem vir aqui e criar uma segunda origem. Então, eu posso colocar a minha origem novamente para cá, origem 2, colocar outras coordenadas, tanto para latitude e longitude, quanto para as constantes de x0, y0 e também o h0, ou seja, a altitude do plano de projeção.
e, consequentemente, eu vou ter coordenadas diferentes. Qual é o objetivo? O objetivo é mostrar como acontece a transformação de coordenadas do sistema geográfico para o sistema, nesse caso, plano topográfico local. Então, os dois sistemas mais utilizados, né, o UTM, Universal Transverso de Mercator, e esse plano topográfico local, que é um plano normatizado pela NBR 14166, que é a norma que estabelece os procedimentos para a rede de referência cadastral que nós vimos em aula, ok? Então aqui você tem informações da norma BNT, também se você quiser obter informações sobre o plano topográfico local, aqui tem maiores informações, são informações similares ao que nós vimos, inclusive com a formulação matemática, né? E o nosso exercício compreende essas duas transformações, tanto de geográfica para o UTM, quanto de geográfica para o plano topográfico local. Ok? Por hoje é isso. Obrigado, pessoal.